Vamos ter uma conversa sobre produtividade? Recentemente me perguntaram qual que é mais ou menos a minha rotina para, eu ser uma pessoa produtiva e coisas do tipo, qual que tá sendo o meu sistema atual, quais estão sendo os meus hábitos, mas a verdade mesmo é que eu parei para refletir um pouco sobre isso. Eu não queria muito bem gravar esse vídeo porque, na prática, hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de rotina para ser uma pessoa mais produtiva. E o que eu quero dizer com isso e por que eu resolvi gravar esse vídeo nessa situação que eu estou e nesse exato horário? Basicamente, todos os dias eu acordo ali por volta das 4:30 da manhã. Diferente do que muitas pessoas pensam, isso não é necessariamente seguindo nenhum tipo de ritual de produtividade. Eu puramente decidi começar a acordar sempre nesse horário por uma questão de conveniência. Ao longo da minha vida, eu literalmente notei que é mais conveniente pra mim acordar sempre num horário fixo do que necessariamente acordar em horários variados como é a maioria das pessoas. Isso não importa se hoje é uma segunda-feira, não importa se hoje é um domingo, um sábado, um feriado, todos os dias eu optei por sempre acordar no mesmo horário. E muito do motivo de eu acordar sempre às 4:30, porque eu poderia fazer esse mesmo tipo de coisa acordando às 8 horas da manhã e não mudaria em absolutamente nada. Então, um dos motivos para eu ter decidido sempre fazer isso pelo horário da manhã, da madrugada, vamos dizer assim, é muito mais relacionado com o passado. Então, eu comecei esse tipo de hábito quando eu ainda estava no ensino médio, porque eu precisava acordar cedo, porque eu precisava pegar de 2 a 3 ônibus para poder chegar até a escola. E o que eu notei foi que, basicamente, de segunda a sexta-feira, eu tinha que acordar sempre 5 horas da manhã para poder ir para a escola. Então, por que não eu deixar isso daí como se fosse um padrão? Afinal de contas, o meu corpo, o meu cérebro, ele não sabe se hoje é uma segunda-feira ou um sábado. Ele simplesmente, para ele, estou acordando novamente. Então, mais ou menos nessa época, eu tomei essa decisão associada a, literalmente, algumas outras ideias aleatórias que eu tinha. Por exemplo, de que, bem, eu posso utilizar esse tempo mais cedo que eu acordo para poder ficar lendo sem ninguém encher meu saco. Eu também comecei a treinar muito da velocidade do meu raciocínio, porque eu tinha uma teoria que se eu acordasse logo assim, começasse a ler um livro difícil, eu basicamente estaria treinando a velocidade do meu raciocínio. Enfim, tinha umas certas ideias ali. Então foi a partir desse ponto que eu tomei a decisão e comecei a sempre acordar cedo. E aí, ao longo dos últimos anos, esse horário de acordar cedo sempre foi variando, mas uma coisa sempre foi constante. Eu sempre gostei de acordar antes do sol nascer. Literalmente, eu me sinto melhor quando eu acordo antes do sol nascer. Não tem nada a ver com relação à produtividade, porque literalmente pra mim dá quase na mesma coisa, só que é inconcebível hoje em dia a ideia pra mim de acordar muito depois do sol nascer. Pra mim é muito estranho. Então eu passei literalmente a acordar sempre nesse mesmo horário. E só pra mostrar pra vocês que eu não tô mentindo, tipo, isso daqui tá o céu, a câmera dá uma enclarecida, mas basicamente ainda tá tudo escuro. Então eu diria que esse é o grande ponto. Eu literalmente tenho sempre um horário pra acordar. Não importa muito o horário pra dormir, eu posso dormir a qualquer horário, só que invariavelmente eu tendo a sempre acordar no mesmo horário. E aí muitas vezes é questão de despertador, então tenho sim um despertador que sempre fica no mesmo horário, e outros momentos é uma questão mais natural. Meu corpo se auto-levanta sempre nesse horário. Outro ponto que eu já fiz no passado, mas hoje em dia, infelizmente, tá? Isso daqui é uma completa falta de disciplina da minha parte, é escrever um journal, o meu diário com os meus pensamentos. Eu acho que esse é o tipo de hábito que é extremamente positivo. Eu passei literalmente fazendo ele durante 3 anos, mas de uns 2 anos pra cá eu simplesmente parei. E o motivo que eu parei foi puramente por preguiça, não tem nenhum outro impacto, eu só parei por preguiça. Eu gosto bastante, mas hoje em dia não é mais uma coisa que faço. E aí você pode estar se perguntando, tá, Lucas, então você acorda e o que você faz? Como que você consegue produzir muitas coisas? Como que você consegue fazer muitas coisas? Qual que é o diferencial na prática? E sendo bem sincero, eu acho que o grande diferencial é que, cara, eu puramente acordo e eu começo a fazer as coisas que eu preciso fazer, não tem muita enrolação, sabe? Hoje em dia eu diria que eu tô priorizando bastante o meu lado mais profissional, vamos dizer assim. Então, nos últimos 2 anos e meio, 100% do meu... 100% também é um exagero, mas sei lá, 85% do meu foco tá 100% nesse lado profissional. Então, literalmente, eu acordo e eu começo a trabalhar. Isso também não é muito diferente do passado. No passado eu fazia uma coisa muito similar, eu acordava e já começava a escrever um dos meus livros e coisas do tipo. Hoje em dia é literalmente isso. Eu acordo, olho, abro o computador, levanto, começo a dar uma olhada em algumas coisas. Às vezes eu gosto de ler ali o Twitter pra ver o que tá acontecendo, às vezes ler até uns textos ali dentro do Twitter, e logo depois eu começo a trabalhar em alguma coisa. Seja, sei lá, posso começar gravando um vídeo, igual foi o caso aqui de hoje, ou eu posso começar fazendo alguma coisa relacionada ao meu trabalho, que também foi o caso de hoje. Então, literalmente, hoje eu acordei, eu vi uma mensagem de um cliente que não é do Brasil, ele é lá da China, e aí eu decidi já responder com
uma explicação mais elaborada ali, então gastei um tempo fazendo isso daí, coisas, e daqui a pouco talvez eu vá ter que ligar pra ele, é melhor por conta do horário, porque lá é muito tarde já, enfim. Então, literalmente, eu acho que o grande conselho sobre produtividade, que eu acho que muitas vezes a gente ignora, é que na prática, às vezes você só precisa levantar e começar a fazer as coisas que você precisa fazer. E talvez isso também seja clichê, mas literalmente isso é a minha realidade. Hoje em dia, sendo bem sincero, nem listas de tarefas eu faço. Eu só faço uma lista de tarefa pra vocês terem uma noção quando eu tô muito sobrecarregado com muitas coisas ao mesmo tempo. Senão, eu só literalmente entendo o que eu preciso fazer, minha cabeça automaticamente já cria uma priorização com relação a essa atividade, ou seja, o quão relevante essa atividade realmente é e qual que é o impacto que ela vai ter. Fora isso, eu também passei quase que de maneira automática a pensar assim, tá, o que eu posso delegar, eu não necessariamente preciso estar fazendo, o que outras pessoas podem fazer e eu posso me concentrar em coisas que somente eu consigo fazer. Todas essas ideias, elas foram ao longo do tempo, ao longo da minha vida, vamos dizer assim, se consolidando, enquanto em alguns momentos específicos eu utilizo algo que eu gosto de chamar de produtividade de guerra. E o que é produtividade de guerra? São momentos em que você está muito concentrado em atingir um determinado objetivo, só que você não tem muito tempo, então você precisa literalmente estar com a cabeça de, ok, como que eu vou priorizar o máximo de coisas possíveis, quais são as técnicas que normalmente não funcionam se você for olhar do ponto de vista sustentável, mas que no curto prazo conseguem fazer alcançar um alto tipo de resultado. Então, para mim, isso daí é a produtividade de guerra. Então, em suma, basicamente, eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida. Às vezes até eu odeio um pouco isso. Literalmente, a minha rotina mais bem estabelecida é o horário que eu acordo. Eu ainda sigo algumas regrinhas que eu tenho pessoalmente sobre como eu bebo café ou como eu deixo de beber café, mas mesmo hoje em dia eu não consumo nem tanto café assim, e literalmente eu me concentro em colocar e fazer aquilo que eu preciso fazer em termos de trabalho. E para complementar, não é que eu acho que você ter os seus sistemas de produtividade, as suas habilidades de produtividade e a sua rotina de produtividade seja uma coisa negativa, muito pelo contrário, é literalmente uma das coisas que durante muitos anos funcionou extremamente bem para mim. O ponto principal aqui que eu sempre deixei extremamente claro nos meus vídeos é que não necessariamente uma coisa que funciona para você vai funcionar para outra pessoa, e não necessariamente uma coisa que funciona para você hoje vai funcionar para você amanhã. Então, no momento atual que eu tô de vida, é literalmente isso, é acordar e começar a trabalhar e depois ir dormir. É literalmente isso. Não tem mais muito segredo, não tem mais muita enrolação, é direto ao ponto. Enfim, deixa o seu comentário, me conta o que você acha ou quais são as suas técnicas de produtividade. Lembra de se inscrever e de dar um like. É isso. Adeus.